São 11 horas e 27 minutos, 11h27, a gente vai voltar a falar sobre o anúncio feito pelo governo da Inglaterra, do Reino Unido, sobre uma variação do coronavírus, uma cepa diferente que botou o mundo em alerta. As bolsas estão caindo agora, vários países anunciaram que estão fechando os voos que saem justamente da Inglaterra. Na ponta da linha para conversar com a gente está o chefe de infectologia da Unesp, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor Alexandre Naime. Doutor Alexandre, muito obrigado pela presença aqui na Band News FM. A gente sabe muito bem que esses vírus muitas vezes acabam apresentando formas diferentes, cepas diferentes. Até agora, o que se sabe é só que esse vírus tem, só entre aspas, esse vírus tem uma possibilidade de infecção maior do que o anterior. O que é possível afirmar mais sobre ele? Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos da Band. Na verdade, o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, desde que foi descrito a primeira cepa, o primeiro cluster dele lá no finalzinho de 2019, ele já acumulou algumas mutações, algumas mudanças no seu código genético, que estão sendo monitoradas para entender se essas mutações podem ou não estar acompanhando características de maior transmissibilidade ou ainda de maior patogenicidade, ou seja, do vírus causar uma doença mais grave. Já se conhece pelo menos 4 mutações mais frequentes e uma delas parece que está associada a maior risco de transmissão, o que foi então divulgado pelo governo britânico agora no final de semana. Estudos preliminares que foram feitos em modelos de laboratório apontam que essa cepa possa ter uma infectividade, ou seja, possa ser mais transmissível na ordem de até 70% quando comparado com o vírus original. O que nós não sabemos ainda, pelo menos não existe nada conclusivo, é se muda alguma coisa em termos de comportamento da doença, se a doença é mais grave ou não. Isso ainda não foi completamente elucidado. E também, mesmo do ponto de vista de transmissibilidade, esses resultados do ponto de vista de manifestação de transmissão em vida real também é apenas uma possibilidade. O que se sabe são modelos de laboratório, que realmente esse vírus parece que tem muito mais afinidade, se transmite com muito mais facilidade. Agora, doutor, a gente está vendo alguns países que fecharam os voos, não estão permitindo os voos da Inglaterra depois desse anúncio. O Brasil, até agora, não houve nenhuma manifestação formal. Aqui nos Estados Unidos, a gente já teve o governador de Nova York reclamando porque o presidente Trump não fechou também o espaço aéreo para voos internacionais. Em que medida uma ação drástica como essa, que outros países já adotaram, faz sentido num momento como esse? Olha, faz sentido desde que essa mutação seja realmente reconhecida do ponto de vista epidemiológico, de disseminação em comunidades, realmente comprovado. Eu lembro novamente que essa afirmação do governo britânico se deu a partir de modelos de laboratório. É lógico que é um risco que se coloca como bastante perigoso, porque se o vírus vai se transmitir com mais força, mais pessoas vão ficar doentes. Agora, realmente, as sanções de viagens internacionais, elas são bastante graves, principalmente nesse período, que nós estamos passando agora de festas de final de ano. Então, cada país vai ter que avaliar o seu momento epidemiológico, se o vírus já não tem uma transmissão comunitária no seu país muito alta, Então, para países em que a transmissão comunitária está muito baixa, a gente chama o índice de transmissão aquele R, Quando o R está menor que 1, consistentemente nós temos aí uma desaceleração da transmissão. E esses países realmente, essa medida de impedir que pessoas do Reino Unido ou de países que tenham essa mutação venham é bastante assertiva, porque você não pode colocar mais vírus dentro da sua comunidade, visto que a transmissão está muito baixa. Em outros países em que você tem a transmissão alta, essa medida deve ser avaliada caso a caso. Fala, Ellen. Doutor, eu acredito que nesse momento estamos todos nos perguntando o seguinte: com esta nova variante do vírus, como fica a situação das vacinas? Elas continuam válidas para todas as cepas deste vírus? Porque a gente já sabia que existiam cepas diferentes, mas agora se fala nessa que transmite muito mais rápido. A vacina continua sendo efetiva? Até agora, todos os estudos que avaliam
qualquer vacina, qualquer estratégia de vacina, qualquer uma que já esteja em fase 3, todas essas pesquisas, elas incluem busca de mutações naquelas pessoas em que a vacina não fez efeito. Então, explicando isso de forma mais clara, as vacinas elas estão tendo aí uma variação de eficácia em torno de 92% a 95%, algumas um pouco menos. Então, nos casos em que a vacina não funcionou, se avalia se a pessoa que foi infectada por um vírus que tenha alguma mutação possível em relação ao vírus original. E até o momento isso não foi encontrado, ou seja, as pessoas que a vacina não funciona, as poucas pessoas em que a vacina não está protegendo, pelo menos nos estudos de fase 3, isso não foi por conta de mutações. Então ainda não existe nenhum tipo de alteração genética no vírus que se correlacione à falta de eficácia das vacinas. Mas é lógico, como a gente sabe que isso é possível pelo modelo de outras doenças infecciosas virais, esse tópico tem que ser bastante estudado. Doutor, essa cepa diferente, né, da Inglaterra, ela já pode estar circulando, por exemplo, no Brasil há muito tempo e ninguém sabe, ou aqui nos Estados Unidos há muito tempo e ninguém sabe, enfim, é possível que tenhamos até uma terceira, uma quarta geração, sei lá assim, desse coronavírus em diferentes lugares, e só no futuro a gente vai descobrir, ou nem no futuro a gente vai descobrir? Você tem toda a razão, Eduardo. Essa cepa que está circulando no Reino Unido, ela pode estar circulando no Brasil, pode estar circulando nos Estados Unidos e em outros países, e essas pesquisas de análise filogenética do vírus, de sequenciamento genético, né, isso tem um nome, chama epidemiologia molecular, para justamente saber quais são os caminhos que os diferentes cepas de vírus estão percorrendo. Isso é feito, mas é lógico que há sempre um atraso, né, porque o vírus que a gente isola hoje é um vírus que a pessoa pegou há quase 2 semanas atrás. Então, isso é feito em termos nacionais aqui no Brasil, nos Estados Unidos ainda com mais intensidade por conta das verbas e da quantidade de pesquisa que existe naquele país quando comparado com o Brasil, que infelizmente deixou de fazer o financiamento de institutos públicos de pesquisa durante muito tempo, mas a gente tem alguma coisa sim de análise filogenética, de análise de sequenciamento dos vírus aqui no Brasil. Só que a resposta ela vai vir um pouco a posterior. Daqui a 1, 2 meses, nós vamos enxergar o que está acontecendo hoje. Se esse vírus que está circulando aqui no Brasil, a gente sabe que a maioria dos estados está com um grande aumento do número de casos, se isso se deve a algum tipo de mutação viral ou se deve apenas à falta da adoção das medidas de prevenção por grande parte da população. Doutor, quando a gente fala de um vírus que tem uma taxa de transmissão até 70% maior que a anterior, eu queria ajudar a esclarecer para o ouvinte o que exatamente a gente está dizendo. A gente está dizendo que uma pessoa infectada consegue transmitir para muito mais pessoas do que anteriormente? Ou essa transmissão é muito mais rápida? Como é que a gente avalia isso? Esse dado que foi divulgado pelo governo britânico se refere à taxa de infectividade in vitro, ou seja, em estudos de laboratório. Ou seja, nas avaliações que foram feitas, comparando o vírus standard, o vírus inicial, né, o que deu origem à série, lá em dezembro de 2019, versus esse que está circulando agora, a possibilidade desse vírus infectar novas células é 70% mais forte do que o primeiro. Isso, veja bem, é um modelo de laboratório. Por isso que a gente precisa analisar com calma os resultados de infecção em vida real para ver se esses resultados batem. Mas realmente é um alerta que deve ser feito, né? Se nós temos a possibilidade de um vírus mais infectante, do ponto de vista prático que você me perguntou, significa que o vírus original, uma pessoa iria infectar, por exemplo, por dia, uma outra pessoa. E esse novo vírus infectaria quase 2 pessoas em apenas um dia. Seria quase o dobro da velocidade de transmissão. Isso, obviamente, falando do modelo hipotético, passando do conhecimento que a gente tem em laboratório para a vida real. Então, é uma informação importante, é uma informação que alguns decisores de condutas em saúde pública devem levar em consideração, mas também tem que ser avaliado com cuidado para a gente ver se essa transmissibilidade mais aumentada que foi vista em laboratório vai significar também o comportamento igual no modelo de vida real. A informação que essa cepa diferente já foi encontrada na Dinamarca, Itália e Holanda,
a gente está falando dos países que fecharam, né, o espaço aéreo com a Inglaterra, França, Itália, Canadá, na América do Sul, Argentina, Chile, Colômbia, suspenderam vários voos aí vindos do Reino Unido. No Brasil, por enquanto, nenhuma restrição, também nenhuma restrição aqui nos Estados Unidos. Eu quero agradecer mais uma vez aqui na Band News FM, entender um pouco mais, né, de como é que funciona essa nova cepa desse vírus, e infelizmente outras devem vir. É importante dizer, como o Dr. Alexandre Naim explicou, que não há problema para a vacina atual. As vacinas atuais, que já estão confirmadas, né, elas são suficientes para, independente de qualquer mudança, pelo menos nesse primeiro momento, combater o coronavírus. Dr. Alexandre, mais uma vez, obrigado pela entrevista aqui à Band News. Até uma próxima oportunidade. Foi um grande prazer, Eduardo. Ellen, um abraço a todos aí da Band News.